Encontro 8, né? E hoje a gente tem esse capítulo que eu considero esse capítulo um dos mais bonitos. Eu gosto muito desse capítulo, né? Porque ele vai falar sobre algo bem interessante, né? Que é a meta, né? Então, o que ele coloca? Ele vai fazer toda uma reflexão, né, sobre como é essa coisa de chegar no ouro, né? Então, ele vai ver os símbolos de opus, né? Os símbolos de integração, o símbolo de manifestação plena, e ele vai falar sobre esse desejo de chegar aí, né? Sobre esses símbolos e os aspectos dos símbolos de integração, porque não é somente o ouro, tem vários símbolos alquímicos que são de integração, então a gente vai passar por alguns deles. E ele vai fazer uma reflexão muito forte sobre como a nossa cultura vai ver a questão da meta, né? Então, como a gente coloca esse ouro, né? O ouro ou qualquer outro símbolo de integração, de manifestação plena, como um final de um processo que é linear, né? E como a gente acaba se voltando todo para esse final e acaba esquecendo que é o próprio processo que é ouro, né? E não o final dele. Então, a gente vai ver sobre isso hoje, né? Bem interessante, eu gosto muito. Então, essa conferência que é esse livro, porque esse livro é um livro de conferências dele, né? Então, por isso que não tem uma sequência assim super fluida entre um capítulo e outro, se bem que eu acho que a gente está conseguindo fazer uma ligação entre eles, né? Mas ele é um livro de conferências várias que foi transcrita e virou um livro, né? Sempre sobre alquimia, obviamente. E daí, então, essa conferência foi uma conferência que ele fez, ele não deixa isso claro no capítulo, né? Mas pela citação logo no início, que ele vai falar de Eranos, né? Eranos, não sei como é que se pronuncia exatamente, né? Círculo de Eranos. Então ele vai citar Eranos, vai citar o círculo, vai citar os anos 30, né? Então, eu acredito que ele foi convidado por um círculo de Eranos, e agora a gente vai ver o que é isso, né? E ele deu essa palestra num círculo de Eranos, né? Então, o que é esse círculo de Eranos, né? Então, esse eram uns encontros que começou a haver nos anos 30, né? Que essa mulher, a Olga Frob, não sei como é que se pronuncia isso, Captain, né? Olga Frob Captain. Ela era paciente do Jung, né? E motivada pelo Jung, ela era uma mulher muito rica, né? E intelectual e que vivia nos círculos alternativos intelectuais da época, né? Na Suíça italiana, né? Na parte que fala italiano. Então, ela tinha herdado uma série de propriedades assim na natureza, na beira de um lago, então, incentivada pelo Jung, em cima das questões que ela trazia na terapia, ela começou a fazer como encontros de grandes intelectuais da época, né? E então um desses intelectuais, obviamente, era Jung, né? E logo no início Jung não participou, mas logo em seguida ele começou a participar e ele trouxe realmente, ele era um homem que atraía grandes mentes, então as pessoas se sentiam muito honradas de participar, né? E interessante que um pensador de teosofia, que é o Rudolf Otto, que inclusive foi o cara que foi falar da questão do numen, é o Rudolf Otto que traz, né? Ele tem um livro chamado Numen, e a gente trabalha dentro da biodança sobre o luminoso, né? Que é uma terminologia utilizada que foi trazida por Rudolf Otto, depois é utilizada por Jung, e que
e que depois Rolando Toro também vai utilizar essa terminologia, né? Então, essa terminologia Eranos, né, foi colocada por Rudolf Otto, né, porque Eranos quer dizer, um círculo de Eranos quer dizer um círculo onde cada um traz o melhor de si para compartilhar com todos, como algo que está muito inspirado em ágape, né? Onde cada um traz o melhor de si, o amor de compartilhar, o amor sem esperar o que o outro seja igual a mim, né? Não é um amor narcísico que o outro tem que corresponder ao que eu penso, mas então essa diversidade de pensadores que eram convidados, né? Eles, cada um tinha, às vezes, visões bastante antagônicas, né? Mas se tinha uma atmosfera onde se podia ter antagonismos com respeito e que isso gerava, fomentava um brilhantismo em termos de elaboração intelectual, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma mesa de palestrantes, né? Então, existia esse espaço de convivência, as pessoas se hospedavam, né? Tem a própria casa da Olga tinha lugar para se hospedar e depois tinha uma série de propriedades ao redor, sempre na beira desse lago, né? Que é o lago maior na Itália, que pega na fronteira com a Suíça, né? Lago Maggiore, né? Então, na beira desse lago, então, ocorriam esses encontros e daí cada um desses pensadores dava palestras, né? Então, possivelmente o Hillman tenha feito uma dessas palestras, mas não, obviamente, não nos anos 30, né? Essa palestra que ele deu deve ter sido aí pelos anos 80, 90, que esses círculos continuaram à medida que o tempo foi passando e ainda diz que ainda hoje existem, né? Mas já com uma outra formatura, eu tive pesquisando, a propriedade ainda existe, é possível visitá-la. Então, já está na minha programação de visita. Bom, e daí esses círculos, eles vinham como resposta às dissociações da época, né? Que, na realidade, são as nossas dissociações ainda, né? Então, o Hillman, ele vai citar, né, algumas dessas dissociações que ele diz que são patologias do espírito, né? Que o espírito da época ele fica adoentado, né? E daí ele acaba colocando em risco a própria alma, tanto a alma do mundo quanto a alma de cada pessoa, né? Então, e qual é a patologia do espírito da época, que eu acho que na realidade é a patologia que a gente ainda vive, né? Então, ele diz assim, claro, que a palestra do Hillman já foi uma palestra feita mais para o final do século XX, né? Acredito, ou já nos anos 2000, eu não tenho certeza porque não tem data dessa palestra, tá? Mas, então, ele coloca que a bulimia do consumismo, achei as imagens muito interessantes, né? Bulimia do consumismo, a inflação, aqui a gente vai falar de inflação em termos de psicologia, a inflação do ego, né? O ego super inflado, super autorreferente, né? A inflação da tecnologia, a esquizofrenia da informação. A gente que está na época da fake news, é a própria esquizofrenia da informação, né? E a paranoia das interpretações, e aqui, claro, existe uma crítica bem forte à psicologia que vai, né, interpretar as coisas segundo padrões, às vezes que descartam a percepção mais sensível das pessoas, né? Então, a gente sabe que o Hillman é bastante crítico com algumas abordagens psicológicas. Então, o propósito, né, era compartilhar o alimento da alma. E aqui a gente tem, então, Jung com outros pensadores conversando depois do ciclo de palestras, conversando tranquilamente, trocando ideias, né? Então, tinha essa chance de trocar muitos com os pensadores que estavam ali hospedados, eles não apenas estavam dando as palestras, mas eles se hospedavam ali e ficavam uns dias
tendo a oportunidade de almoçar, passear, jantar e ter horas de lazer juntos, onde eles podiam desfrutar da companhia um dos outros e também enriquecer, né, a sua conversa, né. Agora eu não me lembro essas 2 pessoas que estão ao lado dele, eu não me lembro o nome agora, que são pensadores importantes, agora eu não estou conseguindo associar. Buenas. Então, esse capítulo, né, e tem a ver com essa palestra que ele fez a palestra falando da questão da meta, né. Então, ele diz assim, que a meta não é chegar no ouro, né, não é chegar no diamante, não é chegar na Opus, na Magna Opus, né, é, a meta é o próprio caminho. O caminho, fazer o caminho é a própria meta. Então, a meta acontece enquanto eu estou caminhando. Então, que é esse é o segredo principal, né. E daí, então, ele vai falar, por exemplo, né, ele começa a falar dos símbolos que tem a ver com o processo da Opus, né, ou seja, do processo supremo de integração, que a gente normalmente associa com ouro, mas tem outras metáforas sobre isso, né. Então, que a pérola seria uma metáfora disso, né. Então, o que que acontece? A pérola é um grãozinho de areia que entrou dentro de uma concha, né, e e é justamente pelo incômodo que ele traz dentro da concha, que a pérola se produz, né. Então, o Hillman coloca que a concha está ali fechada, com aquilo se elaborando dentro dela, né, em cima de um incômodo, de algo que ela tem que elaborar, que ela tem que dar sentido, e daí quando a gente abre tem essa pérola dentro, né, quando se revela tem a pérola dentro. E daí, então, a pérola como algo, como um símbolo de beleza, né, como um símbolo de algo que, de certa forma, para a concha, foi dolorosamente elaborado, né, mas que ele vai enaltecer a beleza da pele. Então, ele coloca que e aí a gente vai ver bem a questão das imagens para Hillman e para a própria alquimia, né. Ele faz essa imagem da nudez, né, da nudez como esse ser que está sem máscaras, né, esse ser que está sem papéis, ornado por um colar de pérolas, né. Então a pele ornada por um colar de pérolas, como um processo, né, então desse ser hã mais primitivo, né, digamos que a gente pode dizer que mais primitivo, menos ornado, menos elaborado, ele está ali, mostrando na sua própria pele nua as pérolas, né, que é fruto de um processo de elaboração muito profundo, que é feito lá no fundo do oceano, né, fechado dentro de uma concha. Então a imagem é muito interessante, ela fala de um processo, né, de um processo, e ela fala de outra coisa também que hoje a gente conversou no grupo, né, que também é dessa coisa do mostrar, né. Então chega um momento que a pérola faz sentido quando eu mostro ela diante da minha nudez. Então, o propósito da pérola é o se revelar, né. Então não adianta eu ficar lá com o meu grãozinho de areia, elaborando e formando uma pérola gigantesca e maravilhosa, né, e nunca abrir a concha, né. Então, o propósito da da pérola é se revelar. Bom, e depois então ele vai falar de outro símbolo, né, de integração, que é o diamante. Então, o diamante enquanto também algo elaborado, né, elaborado profundamente, como o diamante como um processo de revelação de beleza, né, e de perfeição.
mas também algo que se revela à medida que também é lapidado, né? E daí, então, ele coloca que ele faz uma relação entre o diamante e a águia, né? Então, ele fala assim que o diamante ele tem essa coisa de representar também algo que faz um processo e que chega num estado de beleza, de manifestação, né? Mas que existe algo que é muito parecido com a águia, que é um estado também de solidão, né? Então, chega a um momento onde o diamante ele é solitário e autorreferente, que seria um grande, digamos, risco das questões da meta da Opus, né? Se eu não valorizo o processo, eu valorizo só o diamante, né? Então, eu só valorizo a águia e não a construção dessa águia, o, os passos que eu dou para chegar nas características da águia, né? Que é essa assertividade, essa visão de altura, a determinação. Então, eu corro risco de me identificar com isso, né? E à medida que eu me identifico com isso, e me identifico só com a questão desse lugar de chegada, então o que acontece é que o diamante passa a ser, ser tóxico, né? Então, porque ele passa a não ser como algo que é como a pérola, né? Que é o resultado de um processo, mas ele é como se ele tivesse um valor em si, então um valor em si sem o processo. E esse valor em si sem o processo, ele é algo que só atende às necessidades do nosso ego e às necessidades de poder. E daí isso intoxica, porque vem através de uma coisa, de uma frieza. O diamante aqui, ele é frio e solitário, né? E é interessante porque os anéis que a gente usa muitas vezes, né, são solitários, né? E daí uma das características do diamante, né, é ser muito duro e inquebrável. Mas o Hillman diz que essa coisa de ser inquebrável do diamante, tem a ver com a pedra, né? A pedra diamante, mas o diamante alquímico, né? E aqui a gente sempre tem que fazer uma diferença entre o que é concretamente o diamante, né? O que é concretamente o ouro, o que é concretamente a pérola, e toda a metáfora que existe atrás da imagem, né? Do diamante, da pérola. Então, o Hillman fala que o diamante alquímico ele é vulnerável ao chumbo, né? Que o chumbo é capaz de quebrar o diamante, né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que, por mais que o diamante represente uma opus, né? Ou seja, um estado de extrema revelação de algo que vem como um processo forte existencial que vai se revelando, mas quando a gente chega no diamante e, e entra nessa coisa da toxicidade do diamante, passa a viver o diamante como algo, como uma estrutura de poder, o ego se identifica com esse diamante, né? O que acontece é que o chumbo, esse diamante, dessa forma, ele se torna vulnerável ao chumbo. O que significa? Ele se torna vulnerável à depressão, à angústia, à paranoia, ao peso, né? E daí eu me lembro assim de algumas histórias, né, de pessoas que tiveram muito poder, né, mas pessoas assim grandes ditadores, né, que tiveram muito poder. E na biografia dessas pessoas é muito isso, né? Então, a pessoa que às vezes vem de uma situação social bastante desfavorável e vai galgando estruturas de poder cada vez maior, e vai se tornando opressivo com os outros, né? Porque tem medo, quer controlar as outras pessoas, né?
e daí o que acontece é que vai se isolando de uma forma e vai perdendo a confiança em todas as pessoas, né? E vai se tornando paranoico, depressivo. Então, nem sempre o poder ele é capaz de trazer a Opus como uma Opus magna, né? Como uma Opus de manifestação plena de um ser, mas muitas vezes ele vai trazer uh, essa esse veneno, né? Essa coisa envenenada que vai tornando o diamante de vulnerável, né? E cada vez mais vulnerável. E daí, claro, a gente vai chegar no símbolo do ouro, né? E daí é importante que a gente diferenciar o ouro, assim como o diamante, né? Diferenciar o ouro vulgar do ouro alquímico. Então, o ouro alquímico é o ouro que está ligado aos deuses. Então, tem na questão da mitologia que algumas versões mitológicas dizem que, na realidade, o corpo dos deuses era feito de ouro, né? Isso significa que existe uma coisa que liga o ouro à sacralidade, né? A uma dimensão diferenciada, a manifestação arquetípica, né? E o ouro, então, ele tem uma característica, e a gente vai ver aqui, eu já falei isso para vocês, que muitas vezes a gente, quando trata de alquimia, a gente vai estar tratando de imagens muito ligadas à Idade Média, né? Porque na Idade Média tinham alguns procedimentos que eram muito vistos e utilizados como metáfora pelos alquimistas. A gente viu isso lá no Encontro 1, né, onde a gente viu a metalurgia, a cozinha, a perfumaria, todo como metáforas de processos alquímicos, né? Então, se a gente vai pensar no ouro e como era extraído o ouro, e até hoje, né, hoje em dia, muitas vezes é extraído o ouro de uma forma muito venenosa, usando o mercúrio especialmente, né, para separar o ouro de outros elementos. Então, o que acontecia? A pessoa que trabalhava com ouro, muitas vezes ela ia se envenenando à medida que ia trabalhando o ouro, né? Então, isso, enquanto metáfora, também vai falando, né, de processos que a gente vive à medida que vai resgatando, vai buscando, né, esse caminho que a gente faz de autodescoberta, de revelação do que a gente tem de melhor. Muitas vezes ele vai utilizar elementos que também são intoxicantes para a gente, né? Então, é interessante ver que o processo ele se faz de uma forma que não que o próprio processo faz o ouro, né? Então, o ouro alquímico, ele não se chega sem o processo, é o processo que faz o ouro. E daí depois, então, né, mais tarde, a partir aí do século XV, mais ou menos, houve uma mudança na forma como trabalhar o ouro, né? E daí então se fazia por aquecimento, né? E daí se colocava ele em moldes, né? E depois se utilizava o martelo para trabalhar o ouro, né? Então também aqui os alquimistas da época vão utilizar essa metáfora do ter que martelar, né? Então o ouro sofre para chegar no ouro, né? Então o que eu quero dizer quando ele sofre, né? Não é que a gente tenha que sofrer para viver, né? Mas a gente tem que viver, né? Ousar viver e passar por tudo que a vida nos traz. É isso que torna o processo ouro, né? Então, o valor do ouro não vulgar está no processo, né? E é interessante porque em algum momento do livro ele fala exatamente de que o ouro ele tem tanto valor
exatamente pelo processo de chegar no ouro, né? Enquanto metal mesmo, né? Ele tem muito valor porque o processo de chegar no ouro, ele é um processo que é um pouco complicado, né? Ele é um processo que leva que tem vários passos. E depois ele também coloca que o ouro trabalhado, né? Porque hoje em dia a nossa cultura ela faz assim, o ouro vale pelo ouro, né? O ouro vale tem uma barrinha de ouro, então o ouro vale por quanto tem de ouro naquela barrinha, né? Mas que antigamente o ouro não valia pelo ouro em si, mas ele valia pelo trabalho que era feito no ouro, né? Então o metal em si ele tinha muito menos valor do que o ouro quando ele era trabalhado numa joia, numa moeda, numa escultura. Então, esse ouro que a gente vai trabalhar na alquimia, né, ele não é um ouro físico, mas é interessante, ele coloca que também não é um ouro metafísico, né? Não é um ouro que está representado em algum espaço não palpável. O ouro, no processo alquímico, ele é uma imagem, e é essa imagem que nos inspira. Então, é da imagem que se chega, né, da imagem, de imagem em imagem, é que a gente vai chegando em algo que tem a ver com um processo, e o próprio processo é a meta. Então, o que tem nessa imagem? A imagem do ouro, o que ela nos traz? Né? O, o ouro é o sol, né? É um sol, é algo que dá luz, que brilha, que faz brilhar o processo de decadência que existe em tudo que é material, inclusive na nossa existência, como a gente viu hoje nos trabalhos que a gente fez sobre folhas secas, né? Então, na questão do amarelamento. Então, o ouro, ele dá sentido, né? Como imagem, ele dá sentido para o processo vivido. Ele dá luminosidade ao processo vivido, ele dá o valor ao processo vivido. Né? Então, por isso que ele não está numa imagem, não está como numa ideia de perfeição, e ele não está na concretude do ouro, mas ele está na imagem da iluminação de algo, né, que é a minha experiência vivida. Então, ele na realidade, aqui a gente vai falar de telos, né? Telos enquanto motivador, propulsor, né? O que me leva ao movimento. Então, na realidade, é uma imagem propulsora, e a alquimia ela vai trabalhar com imagens propulsoras. Então, a imagem me faz entrar em movimento, e esse próprio movimento é o motivador. Então, o opus é o próprio movimento, e é interessante a gente perceber isso enquanto movimento. Então, só tem sentido pelo movimento. Então, o caminho, né? O sentido está no caminho, está na vivência, e isso traduzido para a alquimia são as operações, né? Então, a gente fala na alquimia de operações, e a gente já tem visto muitas operações, né? Quando a gente falou de nigredo, falou do azular, né? Falou do amarelar, a gente está falando de operações. Isso, dentro da alquimia, são chamadas operações. Então, o Hillman coloca que tem livros que vão falar de 10 operações, tem livros que vão falar de 12 operações, tem livros que vão falar de 48 operações, né? E o próximo livro que a gente vai estudar, né, que é do Edinger, ele vai falar basicamente de operações, né? Ele vai fazer um somatório de operações e a gente vai passeando de uma para outra, né?
é o próximo livro que a gente vai ver. Mas, no caso, o Hillman, pela estrutura desse livro, ele não está seguindo exatamente as operações, mas ele vai falar muito delas, e a gente já esteve visitando algumas delas. Então, ele trouxe nesse capítulo algumas que ele acha que são muito importantes dentro do processo de Opus enquanto caminho, né? Então, daí ele vai colocar a Nigredo, que a gente teve um capítulo inteiro sobre isso, né? Que é o negro do negro, né? O mais escuro do escuro, o mais profundo do profundo, o mais subterrâneo, o mais imerso, né? E ele diz assim, a Nigredo completa, ela chega quando a gente tem uma ausência de respostas, quando nada responde. Daí vem a Nigredo, né? Porque daí vem algo que tem a ver com uma sabedoria profunda, um mistério profundo, que às vezes é inominável. Aqui a gente vai ter a palavra numen, né? O numen do que não pode ser nominado. Então, no negro, naquilo que não tem nome, aquilo que não tem resposta. A Nigredo nos leva à cabeça do corvo, né? A dissolução completa do eu. E daí ele vai falar de algumas outras operações que a gente não viu tanto, né? A mortificatio, que é o morrer, né? Tem a ver com a morte. Então, ele diz assim, e claro, aqui a morte como metáfora, não é uma morte física, tá, pessoal? Quando a gente fala muito de morte, renascimento, então a gente está falando da morte como metáfora. Então, aqui ele coloca que a mortificatio é o mergulho profundo nas causas, né? Quando a gente faz um trabalho de ir lá no fundo buscar compreender como o porquê de como a gente está, de tentar entender a si mesmo, né? Tentar ser solidário a si mesmo, olhar para nós mesmos, olhar aquela criança que foi esquecida lá no fundo do poço, né? Então, quando a gente olha para isso, né, para as causas profundas, e consegue mergulhar profundo em nós mesmos, buscando algo lá no fundo, né? Então, ele coloca que isso é um processo de morte, né? Mas não é a morte física que a gente fala, né? É uma morte que permite a transformação, antes de tudo, a transmutação. E daí, então, ele vai falar, né, depois da mortificatio, ele vai falar da putrefação, né? E daí que a gente teve trabalhando sobre isso, que é justamente a morte que leva à putrefação, que leva à fertilização, né? Então, é necessário algumas coisas se decomporem para que a gente tenha fertilidade, né? Se a gente quer preservar tudo intacto, né, as coisas se congelam, se petrificam, perdem a sua fluidez, perdem o estado de maleabilidade e acabam sendo aquele diamante tóxico. Então, outro processo, e aqui eu trouxe sobre a imagem de sementes, porque isso vem muito nos contos de fada e nas mitologias sobre separar sementes, né? Mas que é o processo que se chama separation, né? Que é a capacidade de separar, né? O que significa a capacidade de separar? É o discernimento, né? Então, uma das coisas super importantes dentro do processo, dentro da estrada alquímica, é a capacidade de separar e de discernir. Então, o que é isso, o que é aquilo, o que me serve, o que não me serve, o que me faz bem, o que não me faz bem, né? Perceber a qualidade das coisas, as intenções ocultas, saber separar. As coisas não são iguais umas às outras. A gente tem que saber discernir. Então,
E também ele vai falar de outro processo que é super importante, que é o dissolver, a solution, né? E o coagular, né? Então, até ficou ali, faltou um insight, ficou mal escrito, tá, pessoal? Mas, bom, depois eu vou ver se eu arrumo, senão fica assim, né? Então, o dissolver e o coagular, né? Como um processo que é muito importante, né? Então, são dois processos que aparentemente são contraditórios, né? Porque o dissolver é quando eu torno algo solúvel, né? E o coagular é quando eu concentro, né? Concentro algo e dou uma forma. Então, eles são aparentemente contraditórios, mas não, eles são um resultado do outro, né? Então, muitas coisas para chegar, né, na Opus, muitas coisas têm que ser dissolvidas para depois adquirir uma nova forma, né? Então, se a gente unir a isso também os processos de seleção, né, de separação, onde a gente dissolve o ouro que dissolve para ser purificado, para se separar das coisas que não são ouro, né? Então, é esse o processo, é essa alquimia. E daí uma coisa que ele coloca, né, é que não existe receita para fazer isso, né? E eu acho que isso é uma colocação super importante para dentro desse capítulo, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente vai encontrar muitas pessoas nos trazendo receitas prontas de como a gente vai fazer um processo de integração, do que em quantos passos eu faço tal coisa para chegar ao meu bem-estar, para chegar em algum lugar que a gente não sabe qual é, né? Então, o Hillman ele vai colocar que não existe receita, né? Que cada um tem um processo, cada um vai ter um ponto de partida diferente e cada processo vai ter o seu tempo, a sua hora, a sua velocidade. Para algumas coisas a gente tem que cozinhar lentamente, para outras a gente tem que fritar, né? Para outras a gente tem que secar, para outras a gente tem que umidificar. Então, cada processo é o seu processo. Então, o que move o processo não é uma vontade moral, não é uma receita de bolo, não é algo que te diz tu tem que te comportar assim, que daí tu vai chegar em tal lugar, né? Não, é a vivência, né? E a minha identificação com a própria história, que eu posso chamar de mito, né? Então, eu me identificar com a minha própria história, com aquilo que eu estou vivendo, me identificar com as histórias e as imagens que o mundo traz, né? As imagens que geram ação em mim. Então, a resposta a essa imagem é que vai me trazer a vivência, né? A vivência como experiência vivida e processo alquímico. Então, ele coloca que existe, né, dentro do processo alquímico, uma visão que é muito cristianizada, né? Então, que, bom, se eu proceder de tal e tal forma, se eu for uma boa pessoa, se eu seguir os 10 mandamentos, se eu for à missa todos os domingos, se eu fizer isso, aquilo, aquele outro, então eu vou chegar em tal lugar, que é o lugar que é o da Opus, né? E daí o que ele coloca? Ele coloca assim que isso gera uma sensação de aprisionamento dentro do processo, né? E daí, então, isso vai gerar a necessidade de um mito que fale de uma vida depois da morte, porque a vida se torna tão aprisionante que então eu vou precisar de uma vida depois da morte para justificar eu viver essa vida, né? Então, porque não existe um desfrutar do caminho, existe um sofrimento do caminho o tempo todo, né? Como proposta,
Eu já falei para vocês, né, que a, o sofrimento é inerente à vida e a gente tem que aproveitar ele para aprender, mas a gente não precisa buscar ele como via, né? Então, isso foi a gente estudando um pouco a história do cristianismo, né? Por exemplo, para os povos pagãos, né? Era muito surpreendente a coisa dos cristãos valorizarem tanto o sofrimento, né? A ponto de serem martirizados, de buscar serem martirizados como forma de chegar em algo que para a mentalidade pagã não tinha sentido nenhum, né? Então, o que o Hillman coloca que, bom, daí é necessário que essa opus seja em outra dimensão, né? Porque é tão pesado o caminho aqui, nessa vida, né? Que, bom, é tão sem prazer, sem beleza, né? Que então tem que ficar para outra vida, né? E daí, então, outro exemplo para que a gente vai ver de opus, né? É o que a gente já vai chamar de pedra filosofal, que a gente já teve trabalhando em outros capítulos, né? Que é essa pedra, que é justamente a pedra que vai sair lá do preto, vai para o branco, vai amarelar e vai chegar no vermelho, né? Então, a pedra filosofal seria a pedra que nos dá, né, a condição de transformar o metal menos nobre em ouro. É ela que vai ter essa capacidade, né? E daí, então, vamos entrar um pouquinho na metáfora da pedra e por que ela é vermelha também, né? Então, a gente vai ver a pedra, né, como um elemento bem interessante, né, porque é um elemento muito antigo. A pedra, ela passa ela vem antes da nossa história, né, possivelmente ela vem até de outros planetas, né, pode ser vindo de um asteroide, pode vir de outros lugares. Então, a pedra é algo muito antigo de muita sabedoria. Então, ela tem essa capacidade, tem uma lenda australiana que fala que as pedras, elas são capazes de unir o passado e o futuro. E, de certa forma, sim, elas são capazes de unir o passado e o futuro, porque elas têm um tempo de vida, entre aspas, muito mais longo que o nosso, né? Então, a pedra, ela tem essa característica de ser dura, simples, única, ela não é ambígua, né? Não existe ambiguidade numa pedra, e ela é impenetrável. Então, a pedra, isso aqui eu achei muito interessante, né? Acho muito, uma reflexão muito interessante. Que a pedra, ela não chama para o crescimento, né? Então, aqui ele vai falar novamente da meta, né? Porque parece que na nossa cultura, tudo que a gente faz, inclusive as terapias, tudo, né? É para crescimento, a gente busca crescimento pessoal, né? E então ele diz assim que a pedra ela não é orgânica, então ela não quer crescer, né? Então olha que poder tem esse símbolo, não é orgânico. A pedra busca lucidez, né? Ela busca se iluminar e não crescer. É interessante, né? E também a pedra, ela não fala sobre algo que está lá longe, né? O que toca uma pedra é o que está perto. Então, eu posso pegar a pedra, eu posso chutar a pedra, eu posso deitar sobre a pedra, eu posso guardar a pedra, mas eu tenho que estar perto dela. A ação é sobre uma pedra ou da pedra sobre nós é só a partir da proximidade. E outra coisa incrível, né, é que a pedra ela tem uma característica de ser um obstáculo, né? Então, ela ensina a pedra a gente a fluir, né? Então,
E todos os elementos têm que fluir diante de uma pedra. Um rio tem que desviar por causa da pedra, ele contorna a pedra. As árvores vão construir suas raízes num terreno pedregoso, vão circular a pedra, vão abraçar a pedra, mas ela é um obstáculo que a gente tem que saber contornar. Então, ela, através da sua sabedoria, a pedra como obstáculo, ela nos ensina a fluidez. Só que a pedra, como todos os elementos que a gente viu até aqui, né, todos têm o seu lado, assim, que a coisa pode ficar um pouco tóxica, um pouco pesada, né? Então, a pedra, depende de como a gente lida com a pedra, né? Ela pode se tornar dura, pouco receptiva, pode se tornar um grande obstáculo, algo rígido, algo frio, algo distante, absolutamente desconhecido, porque é tão impenetrável que a gente não sabe o que tem lá dentro, né? E daí, então, ele vai associar a pedra a um arquétipo que é o Fênix, né? O Fênix, enquanto o velho, mas não aquele velho sábio que construiu a sua sabedoria ao longo da vida, mas aquele velho rígido, né? Duro, cheio de crenças que ele tenta impor, que ele não aceita o novo, não aceita a mudança, né? Então, a pedra aqui ligada também aos dogmas. Né? Então, dentro do processo alquímico, a gente vai ver uma pedra que está se transformando. Né? Então, a pedra, dentro do processo alquímico, ela é algo que vai estar suscetível a uma transformação. Então, para que essa pedra possa se transformar, a gente tem que trazer ela uma maleabilidade, né? E essa maleabilidade se dá ao longo do processo. Mas esse processo, e daí ele entra numa parte muito linda desse capítulo, que ele diz assim que o processo ele só se dá por um amor à obra, né? Que esse amor ágape que a gente tinha visto lá no início, né? Então, daí ele faz uma relação muito legal com as próprias reuniões, né? Que ele estava participando. Então, através desse cuidado que a gente tem com o processo de transmutação, então, isso a gente já tinha visto, né? Essa transmutação que vai se dando na pedra, tornando ela mais maleável. Ele vai falar também que essa maleabilidade é como cera, né? A gente vai aquecendo a pedra e ela vai se tornando maleável como uma cera. Então, essas transmutações, elas vão ser mútuas. À medida que eu consigo aquecer a pedra a partir de uma energia ágape, isso também vai me transmutando. Então, e a pedra, né? A pedra é vermelha. A pedra, o final, né? Lá, o final do processo, a pedra é vermelha. Só que quando ela chega a ser vermelha, a pedra, né? Ela é como uma cobra que morde o próprio rabo, né? Então, a gente já tinha visto isso, que o resultado, a opus, é o caminho, e não a pedra em si. Então, quando a gente chega na pedra vermelha, ela vai tender novamente ao preto e vai novamente entrar em processo. Né? Então, que é o que a gente chama de ouroboros, né? Que é esse contínuo circular, né? Então, o processo, ele não é linear, ele é circular, ele vai se retroalimentando e vai sendo visto de diversas dimensões, sobre diversos ângulos. A gente também já falou um pouquinho sobre isso. Né? Então, o Hillman vai falar que, na realidade, a libido, né, e é muito interessante também isso aqui que ele vai colocar, né, a libido,
é o propulsor, né? É o propulsor desse processo. Por isso que a pedra é vermelha, né? Esse processo de libido não é uma libido tipo tesão humano, né? Mas é um desejo de manifestação do universo, sobre o qual nós somos influenciados também. Então, a libido que nós sentimos é uma libido que ela transcende a nossa condição humana, né? E ela é um desejo de vida que existe no universo. Então, é através do prazer de viver, né? É através do desejo de vida que nós nos unimos ao mundo que deseja viver, que deseja se manifestar. Nós somos manifestação desse mundo. Então, ele fala assim que a ressurreição que a gente vai ver, tão falada, né, no cristianismo, a ressurreição alquímica, ela é a ressurreição da beleza, né? A ressurreição alquímica, ela pertence não à pessoa que está morta na cruz e que deve renascer, né? Mas sim ela pertence a Afrodite e ao desejo de vida. Então, ele vai falar de uma ressurreição da beleza, da necessidade da beleza nesse mundo. E eu já tinha colocado para vocês, acredito que foi nesse grupo, agora já não me lembro mais em qual grupo, a gente esteve falando semana passada bastante sobre a beleza em mais de um grupo, e eu colocava que mais que o amor, a beleza é a nutrição para a alma. A nossa alma necessita de beleza. E a beleza, dentro do mundo da meta, do mundo linear da meta, ela é esquecida, porque ela é plastificada. Né? Então, existe para que a gente possa entrar numa opus enquanto unus mundo, uma manifestação geral, total, de uma energia cósmica de prazer de viver, de ser no mundo, enquanto não enquanto uma subjetividade, enquanto uma identificação comigo mesmo, mas sim com uma sintonização com o todo, né? Então a gente necessita de uma ressurreição da beleza.